Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beckman, professor de matemática da plataforma Gonçalves Dias. Estamos mais uma vez com vocês aqui na TV Educação. Programa hashtag Fica em Casa Aprendendo para mais uma aula de matemática para os nossos alunos da terceira série do ensino médio. Lembrando que a gente está fazendo estudo da proporção, né? Gravando aqui alguns vídeos sobre esse assunto para vocês. Já falamos aqui do que é proporção, aquela aula conceitual, para entender o conceito, a ideia, os elementos que compõem uma proporção. Já também falamos aqui de propriedades, né? As propriedades da proporção, a propriedade fundamental. E agora a gente está preparado para a parte de aplicação, né? Que é resolver problemas envolvendo proporções. Então a gente vai ter duas aulas, uma aula de aquecimento, botar alguns problemas um pouco mais simples, e outra aula onde a gente vai mostrar questões do Enem. Tá? Falando aqui para vocês que proporção é um assunto que cai bastante nas provas do Enem, por isso que a gente tem essa preocupação, né? A gente sabe que fazer a prova do Enem é um dos objetivos dos nossos alunos da terceira série. Todos eles querem terminar o ensino médio, ir para a faculdade e deslanchar na vida. É isso que a gente está aqui para ajudar vocês nesse processo. Tá, beleza, galera? Então hoje, proporção, exercícios comentados, tá? Então vamos resolver aqui problemas. Primeira questão. Mauro tem 5 anos e Paulo tem 8 anos. Dentro de quantos anos a razão entre a idade de Mauro e Paulo será de 3 para 4? Tá? Então vamos colocar as primeiras informações aqui. Ele me informa aqui que a idade de Mauro tem 5 anos, né? E que Paulo, ele tem 8 anos de idade. Ele quer saber, depois de quantos anos, a razão entre a idade de Mauro e a idade de Paulo será uma razão de 3 para 4. Olha, galera, eu não sei daqui a quantos anos. Vamos dizer que daqui a X anos. Tá? Daqui a X anos, Mauro vai estar com qual idade? Daqui a X anos, Mauro vai estar com 5 mais X, né? Só que a idade passa para Mauro, assim como passa para Paulo. Se daqui a X anos, Mauro vai ter 5 mais X, Paulo vai ter 8 mais X. Não é verdade? Então vamos ver quanto é esse X para que essa razão seja uma razão de 3 para 4. Olha como eu armei. Ó. Tá? Então daqui a X anos, se Mauro hoje tem 5, daqui a X anos vai ter 5 mais X. Se Paulo tem 8 anos, daqui a X anos vai ter 8 mais X. Então, depois desses X anos, a razão, quem vai ser esse X aqui, para que essa razão seja de 3 para 4. Tá? Então, armei aí a minha proporção, que aqui a gente pode usar a nossa propriedade fundamental, né? Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Lembrando que esses elementos aqui tem que multiplicar os dois. Tá? Então, vou multiplicar 5, 4 vezes 4, que vai multiplicar 5 mais x, igual a 3, que vai multiplicar 8 mais x. Tá? Indicar logo que esse elemento aqui, esse termo, vai multiplicar os dois e o 3 vai multiplicar os dois. Tá? Aí, beleza, vamos fazer a multiplicação agora. Virou uma equaçãozinha do primeiro grau. Ó. Então, você vai ter 4 vezes 5 dá 20. 4 vezes x dá 4x. Ok? 3 multiplicado por 8 dá 24. 3 multiplicado por x dá 3x. Certo? Agora a gente agrupa os termos semelhantes, né? Os termos que têm x de um lado e os números do outro, né? Então nós vamos ter 4x menos 3x igual a 24 menos 20. Então x vai ser igual 24 menos 20 dá 4. Certo? Então veja, turma, que dá certinho. Ó. Daqui a 4 anos, Mauro vai ter 9. Daqui a 4 anos, Paulo vai ter 12. Se você fizer a razão 9 sobre 12, ó, dividindo isso aqui por 3, você vai encontrar exatamente 3 para 4. Certinho. Tá? Então, a razão entre a idade de Mauro
a idade de Paulo, para que seja uma razão de 3 para 4, isso vai acontecer depois de 4 anos. Certinho? Beleza, turminha. Questão boa. Segunda questão. Um prêmio foi dividido entre duas pessoas, em partes proporcionais a 3 e a 4. Tá? A segunda pessoa recebeu R$ 200 a mais que a primeira. Qual a parte coube a cada pessoa? Tá? Então, primeira coisa no problema, galera, é você organizar os dados, né? Os dados do problema que ele te fornece de informação. Né? Tá? Então, ele dividiu uma quantia entre a primeira pessoa, vou chamar aqui de primeira pessoa, e segunda pessoa. Certo? Ele não falou quanto é essa quantidade, né? Quanto é que coube a cada um. A informação que ele me dá é que a segunda pessoa recebeu R$ 200 a mais que a primeira, e essa relação é proporcional a 3 e a 4. Tá? Ora, pense comigo. Eu não sei quanto a primeira pessoa recebeu. Eu posso dizer que a primeira pessoa recebeu uma quantidade X, um valor desconhecido. Tá? Se a segunda pessoa ganhou 200 a mais, ele recebeu X mais 200. Concorda comigo? 200 a mais. Ele recebeu o que a primeira pessoa recebeu, que é X, mais 200. E aí, turma, ele falou que essa divisão é proporcional, forma uma proporção com quanto que cada um vai ganhar, vai formar uma proporção com 3 e 4. Então, proporcionais. Então, eu posso fazer o quê? Ora, eu posso dizer o seguinte, turminha. Eu posso dizer que a quantia que a primeira pessoa recebeu, que é X, está para a quantia que a segunda pessoa recebeu, que é X mais 200, assim como 3 está para 4. Certo? Armei aí uma proporção. Tá? E aí a gente faz o quê? A gente pode fazer aqui produto dos meios igual ao produto dos extremos, certo? 4 multiplicado por x dá 4x, igual 3 multiplicado por x mais 200. Né? Certo? Então, aí vamos resolver, né? Virou uma equaçãozinha do primeiro grau. Vou aplicar aqui a propriedade distributiva, né? Multiplicar o 3 pelos dois elementos. Lembrando que eu poderia ter multiplicado logo, se eu quisesse. Multiplicar logo pelos dois. Mas assim também fica fácil. Então fica 4x igual a 3x mais 600. Né? Certo? Trago esse 3x para cá, vou ter 4x menos 3x igual a 600. Então, nós temos que 4x menos 3x é x, x igual a 600. Então, pessoal, quanto é que coube a cada uma? Ó, a primeira pessoa ganhou R$ 600, que é o x, e a segunda pessoa recebeu R$ 800, que é 600 mais 200. R$ 800. Certo? Então, pronto. Se você fizer 600 sobre 800, você vai encontrar que a razão é uma razão de 3 para 4. Respondido aí o nosso probleminha aí da primeira questão, da segunda questão. Beleza? Vamos partir agora para a nossa terceira questão. Vamos responder aqui nesse espaço. Olha só. O que diz a terceira? Mauro é 9 anos mais velho que Beto. Se a idade de Mauro está para a idade de Beto, como 8 está para 5, quer dizer, ele monta uma proporção aí, né? Qual a idade de Mauro? Tá? Então vamos primeiro organizar, né, o nosso raciocínio, tá? Organizar nosso raciocínio, observar as informações do problema, o que o problema está me fornecendo, né? Então você tem aqui Mauro, ele fala da idade de Mauro e fala da idade de Beto.
certo? Perceba que ele não dá a idade dos dois, mas ele dá uma relação entre as idades. E a gente tem que saber escrever isso matematicamente, tá? A situação do problema, galera, é você pensar de forma matemática na história. Como é que você pode escrever aquela informação matematicamente? Às vezes a grande dificuldade do aluno é essa. Ele traduzir, matemática é uma linguagem, né? Traduzir aquela informação que está no cotidiano por uma linguagem matemática. Então, como é que eu posso escrever matematicamente que Mauro é 9 anos mais velho que Beto? E se eu não sei a idade de Beto? Ora, se eu não sei a idade de Beto, eu digo que Beto tem uma idade Y. Vamos usar uma outra letra. Tá, se Beto tem Y, Mauro vai ter o quê? 9 a mais. Y mais 9. Então, isso que é escrever matematicamente. É fazer a tradução, tá? Assim como minha companheira aqui de Libras está traduzindo o que eu estou falando para Libras, né? Botando a língua portuguesa aqui e traduzindo, transcrevendo para Libras, a gente tem que também escrever a informação para a linguagem matemática, certo? Então vamos lá. Então o que a gente faz? Olha o que ele fala. Se a idade de Mauro está para a idade de Beto, assim como 8 está para 5. Vamos escrever isso matematicamente. A idade de Mauro, aqui, ó, está para a idade de Beto, y mais 9 está para y, assim como 8 está para 5. Pronto. Tá? Escrevi matematicamente. Traduzi para a linguagem matemática. E aí pronto, ó, aí você vai resolver, né? De novo aqui meio pelos sistemas, é a propriedade que mais se usa, né? Então vamos lá. 8y vai ser igual a 5 que multiplica y mais 9. Certo? Esse 5 aqui, ó, e está multiplicando, eu passo para lá dividindo. Aliás, esse 5 multiplica o y, multiplica o 9. Vai ficar 8y igual a 5y mais 45. Certinho? Tá? E aqui, esse 5y aqui passa para cá com o sinal trocado, né? Muda o lado, muda o sinal. Então, nós temos que 8y menos 5y igual a 45. Certo? Então, nós temos 3y igual a 45. Agora sim, esse 3 que está multiplicando, o y ele passa para lá dividindo o 45. Então você vai ter que o y vai ser igual a 45 dividido por 3. Tá? Y vai ser igual a 15. Certo? Então agora eu consigo saber aí quanto é a idade de Mauro e sei quanto é a idade de Beto, né? Então descobrimos aqui que Beto tem 15 anos. Né? E descobrimos aqui que Mauro tem 15 mais 9, 24 anos. Tá? Se você quiser saber que sua resposta está correta mesmo, se você colocar aqui 24 sobre 15, ó, que ele falou que a razão, uma razão de 8 para 5, então se você sabe a idade, então faça aqui a razão para ver se dá certinho mesmo. Ó, de fato, ó, se você fizer razão entre as duas idades, você vai encontrar uma razão de 8 para 5. Certo? Então, certinho, você já vai fazer a questão sabendo que está certo, né? Por numa prova lá, você já está pontuado nessa questão. Beleza, turminha? Vamos agora para a nossa quarta questão. Certo? Essa quarta questão a gente vai poder usar, além da propriedade fundamental da proporção que nós estudamos, tem outras propriedades, né? Que a gente falou para vocês em aulas passadas. Olha só, tenho 36 CDs. Para cada 3 CDs de música nacional, tem um CD de música estrangeira. Tá? Então ele tem um total aqui de 36 CDs. Um total de 36 CDs. Esses 36 CDs, ele divide, né, entre CDs de música nacional, em CD de música nacional, e CD de música
internacional ou música estrangeira. Certo? Ele deu a relação, né? Ele falou que a relação é de 3:1. A cada 3 CDs de música nacional para cada um CD de música estrangeira. Certo? E diante dessas informações, ele quer saber quantos CDs de cada gênero desse aqui ele tem. Tá? Então, olha só. Eu vou chamar aqui de X a quantidade de CDs de música nacional. Tá? Vamos organizar com duas incógnitas. Né? E vou chamar aqui de Y a quantidade de CDs de música estrangeira. Tá? Toda vez que eu se organizar o meu problema com duas incógnitas, galera, qual o problema de você organizar o seu problema, né, sendo redundante, com duas incógnitas? É porque você vai ter que ter duas equações. Uma equação só não resolve o teu problema. Então tem que ter duas equações. Tá? E às vezes no problema você não tem informação suficiente para isso. Não no caso dessa, nesse caso dessa que eu tenho. Tá? Por exemplo, ele me deu a relação entre essas duas quantidades. Ele diz o seguinte, que a razão entre a quantidade de música nacional e a quantidade estrangeira é igual a 3:1. Isso ele falou. Eu só estou escrevendo matematicamente aquilo que ele disse. E eu sei também, qual é a outra informação que eu tenho? Que as duas quantidades somadas é igual a 36, porque 36 é o total. Tá? Então, se eu somar a quantidade de música nacional mais a quantidade de música estrangeira, é igual a 36. Turma, aqui você tem algumas opções. Né? Se você fizer meio pelos extremos, monta um sistema. Resolve o sistema pelo método da substituição ou método da adição. Mas como a gente está treinando aqui, estudando proporção, a gente vai resolver isso aqui usando as propriedades da proporção. Porque quanto mais ferramentas você conhecer, melhor. Melhor forma de resolver problema você conhecer, melhor para ti. Tá? Então veja só. Turma, será que eu consigo fazer com que apareça x mais y? Ora, galera, a gente viu uma propriedade em uma das aulas que a gente soma, né, os elementos do mesmo lado. Ó. Aqui, por exemplo, eu posso armar essa proporção aqui em cima, somando o numerador com o denominador. Tanto de um lado quanto do outro. 3 mais 1. E aqui eu coloco ou o x e o 3, ou coloco o y e o 1. Tá? Você escolhe. Então, aqui no numerador você coloca a soma do numerador com o denominador, x mais y e 3 mais 1. Embaixo, ou eu coloco o x e o 3, ou eu coloco os numeradores, ou eu coloco os denominadores. Tá? Tanto faz. Vou colocar aqui o x e o 3. Olha o que acontece. Esse carinha aqui eu sei quem tu és. Esse aqui vale 36. Né? Tá ali, ó, informação. Tá? Então vai ficar 36 está para x, assim como 4 está para 3. Certo? E aí a gente vai fazer produto dos meios pelo produto dos extremos. Eu vou ter 4x igual 36 vezes 3 dá 108. Certo? X vai ser igual a 108 dividido por 4, né? 108 dividido por 4. Certo? Se eu dividir 108 por 4, eu vou encontrar 27. Certo? Uma vez que você encontrou o x, tem como você encontrar o y, né? Então aqui vai ficar, ó, 27 mais y igual a 36. Ó. Y vai ser igual a 36 menos 27. É isso? Aí eu vou ter que o y é igual a 9. Ó, certinho, galera. 27 mais 9 é 36. Se você fizer a razão 27 sobre 9, você vai encontrar que a razão é de 3:1. Então está correta a nossa resolução.
Ok, turma? Então hoje a gente resolveu alguns problemas com proporção. Outros vídeos virão, vou fazer um vídeo aqui de questões do Enem, como é que o Enem costuma cobrar esse conteúdo para vocês, né? Quando já está preparado, já tem base para isso, e aí vamos partir para cima, valeu? Um abraço a todos, já sabe, hashtag fica em casa aprendendo.